E o nosso glorioso Jorge Jesus. E o glorioso. Não tem... Renato, deixa eu falar. Mas Renatão, desculpa. Renatão. Mas assim... Mas você gosta. Você tá aos poucos espantando... Desculpa, fã de esporte, que eu tô falando com o Renatão aqui. Renatão, é o seguinte... Você aos poucos está espantando a sombra do homem. Você precisa ganhar Libertadores, o brasileiro conquistar títulos aí para espantar de vez, né? Canta para subir o Jorge Jesus, né? Só que é o seguinte, o Renatão, o homem sempre tem uma declaração com relação ao Flamengo, ao futebol brasileiro, ele é perguntado, Renatão. Então não tem jeito. Mas o senhor defende o homem, o senhor é adepto de Jesus. Depende do que ele faz. Você não gosta? Ó a cara do Jesus. Manda a pérola dele. Ó a cara do Jesus aí, ó. Ó a cara do Jorge Jesus. Aí, ó. Jorge Jesus, você sempre metendo o bedelho, né? Vamos lá. O torcedor do Flamengo fica feliz com essa imagem aqui, não fica, torcedor? Opa! Pelo amor de Deus, Jorge Jesus e o Renatão, pô. Que isso? Jorge Jesus e o seu mullet anos 80. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Que a tática é tão importante quanto a parte técnica. Foi preciso muito trabalho para fazê-los entender. Sem vaidade. Sem vaidade. Ele mesmo sabe que ele é vaidoso, ele já fala sem vaidade. Nem a vaidade à parte. Isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil. Imagina quando ele começar a usar a vaidade. O que será? Eu não quero estar presente, que eu não vou conseguir me segurar. Abelão, claro, Abelão, vai lá. Eu gosto das perguntas do Abelão. Eu também, são boas. É muito legal quando ele fala assim, posso fazer uma pergunta? Faz, Abelão. Uma pergunta ou várias perguntas, analisando o que disse o Jorge Jesus. Rafinha, lateral direito desse time histórico de 2019, aprendeu a jogar sem a bola com o Jorge Jesus? Não, foi com o Guardiola. Ou já sabia antes? Antes até do Guardiola. Quanto tempo estava jogando na Europa o Rafinha? Tá bom. Antes até do Guardiola. E Lipe Luiz, com muitos anos de Europa, de Atlético de Madrid, com Simeone. Será que ele já sabia jogar sem a bola ou aprendeu com o Jorge Jesus? Diego jogou na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Turquia. Será que o Diego aprendeu a jogar sem bola ou a marcar com o Jorge Jesus ou já sabia? Podemos continuar aí. Bruno Henrique jogou na Alemanha. É óbvio que alguns jogadores... Não, primeiro, vamos deixar claro, não vamos discutir o que é óbvio. Foi um grande trabalho. Pablo Mari também, viu? Pablo Mari veio, não é brasileiro, mas estava naquele time, veio da Espanha. Será que ele já sabia jogar sem bola? O óbvio a gente pode repetir aqui para deixar claro. Ninguém tem dúvida que foi um trabalho espetacular. Aliás, eu fui ver alguns jogos daquele... Além de ver na televisão, eu estive no Maracanã algumas vezes. Eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu fui ver alguns jogos. E quando você vê ali no estádio, você tem uma visão maior e melhor até. Era de encher os olhos. Né? Então, realmente, era um time que, além de jogar muito com a bola, realmente sem a bola, ele sufocava o adversário, tinha dificuldade para sair jogando. Mérito do Jorge Jesus, ele fez um excelente trabalho. Só acho que é um pouco ou muita arrogância ele dizer que foi ele que ensinou os jogadores brasileiros, que o jogador brasileiro não sabe, principalmente naquele Flamengo, com tanta gente que veio de muito tempo de futebol europeu, né? Então, realmente, ele pode ter, e provavelmente melhorou alguns deles, o Gabigol, que também passou pela Europa, mas não foi uma passagem feliz. Não vamos tirar o mérito do trabalho do Jorge Jesus, mas, na minha opinião, é uma certa arrogância. Ele fala sem vaidade, mas tem muita vaidade. Parece que ele descobriu a lâmpada, ele não descobriu. Mas sendo muito claro, isso daí é mentalidade de colonizador. O jeito como ele se expressa, e eu lembro que no ano passado, o Jorge Jesus, ao falar sobre o Campeonato Carioca, ele disse, não vai acrescentar nada no meu currículo. A gente sabe que o Campeonato Carioca, campeonatos estaduais no geral, não devem ter um peso, e na Europa ninguém sabe que existe campeonato estadual, mas eles têm um contexto e têm uma importância histórica no Brasil. Você pode criticar, inclusive um treinador estrangeiro, o formato, a dedicação que os clubes dão, mas ao fazer isso, se colocando maior que o estadual
ou desprezando... Acrescenta o que no currículo dele estadual? Não. Acrescenta nada. Mas ele poderia fazer essa mesma crítica... Os próprios treinadores aqui reclamam sem do dúvida. calendário. O trabalho não é só pro espanhol. currículo dele. Espanhol. Exato. Acrescenta pro currículo dele, mas Nem pro ele clube. ele tem que se adaptar à cultura Não, brasileira. mas E então, aqui o estadual é importante. Mas ele não pode... Não. Estadual não é mais tão importante quanto era. Mas Faz Perde uma tempo. final pro Fluminense pra Faz você tempo. ver. William, Não. Técnico William Tudo Tavares bem. do Flamengo. Perde a final com o Fla-Flu tudo pra bem. você ver o que te Tudo acontece. bem. Então, mas aí é que tá o tamanho do Pergunta estadual. pro Crespo Tá vendo o qual tamanho é o do peso estadual? no O tamanho do estadual. estadual é isso. Mas tem Fica rivalidade. resumido ali. Você tem que ganhar ali, você tem a obrigação, o Flamengo tem a obrigação de ganhar o estadual. Se o estadual fosse tão pesado, tão equilibrado, tão importante, o Flamengo ia entrar. Ah, não, mas tem o Fluminense, mas tem o Vasco. William, não, a gente tem a obrigação. Porque está desvalorizado. Você tem razão Pra nesse quem ganha ponto. não tem tanto valor. pro mas São Paulo foi mas bom. Pra quem perde, é capaz de cair o Pro técnico. São Paulo foi bom, porque o São Paulo estava há muito tempo sem título para tirar um peso. Mas eu te pergunto também, o que adiantou? Em que pé que está o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Tá assim. Nós mesmo falamos, o Crespo eu tá aí acho- até agora por causa desse estadual. Mas William, tá brigando contra o rebaixamento nesse momento. nesse ponto eu Então, assim, não acrescenta nada para ele, nem para o Flamengo. Hoje o estadual acrescenta alguma coisa. Eu concordo com você. E ele poderia ter feito essa crítica dizendo, para o Flamengo, acrescenta muito pouca coisa ganhar o estadual. A gente vai ser cobrado por ganhar Brasileiro, Libertadores. Mas quando ele se coloca nessa posição, é a posição de alguém que chegou aqui e descobriu o futebol brasileiro, que era uma selva, e chega o colonizador Jorge Jesus e vai colocar as ideias, como o futebol brasileiro tem de jogar. E essa mentalidade, isso eu critico no Jorge Jesus, de achar que não existia nada no futebol brasileiro. Vamos pegar um exemplo só. O Corinthians do Tite, Corinthians de 2015, jogava, o grande mérito desse Corinthians era os jogadores saberem perfeitamente executar suas funções sem a bola. Perfeito, boa, Brilha. O Corinthians do Carille foi campeão porque os jogadores sabiam jogar sem a bola. Perfeito. E eu não estou negando a necessidade do futebol brasileiro evoluir. Nós ficamos para trás em termos táticos. Todo jogador brasileiro que vai jogar fora e quando volta fala, eu evoluí taticamente na Europa. Então, isso é um fato. Agora, o Jorge Jesus chegar e dizer, ah, não, isso só existe por minha causa, isso não é verdade. Não, ele deixou... Põe a tela aí de novo do Jorge Jesus. Eu quero interpretar direitinho o que ele falou. Então, Pode falar, Brelha, desculpa. Põe a tela aí de novo. Mas a gente vai interpretar e vai descobrir que o que ele quer dizer é, depois de mim, os jogadores brasileiros começaram a jogar sem a bola. Eu sou o inventor do jogo sem a bola no Brasil. Vamos Não ao, é pé, verdade. vamos ao pé da letra. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. É que assim, se falasse os jogadores do Flamengo, alguns jogadores do Flamengo... Isso, tudo bem. Aí, né, Tudo o bem. problema é quando ele fala os jogadores brasileiros. Então parece que ele chegou no Flamengo, ensinou o Brasil ele mudou, inteiro a jogar. e todo mundo olhou para o Flamengo e falou assim que tem que jogar, porque é assim que o Jorge Jesus chega. É a forma como ele fala, esse é o problema. Olha lá, que a Dá a tática é impressão tão que ele ficou importante 15 anos aqui. Né? quanto a parte técnica. Foi ficou preciso aqui- muito trabalho Dá a para impressão- fazê-los entender. Sem vaidade. Isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil. Esse é o problema. Então, Aí é que tá. Isto começou a mudar depois da nossa passagem E deveria pelo Brasil. usar essa sabedoria toda para ganhar pelo menos o Campeonato Português com o Benfica. Para mim, se isso não é... Porrada, hein? Ó, que isso, hein? Não, mas- Tá na listinha do Jorge Jesus, hein? Mas se isso não é mentalidade de colonizador, essa ideia de que depois de Jesus existe um novo futebol, eu não discuto que ele deixou um legado no futebol brasileiro. Claro. Ele deixou, ele fez coisas muito boas e jogadores brasileiros, não só do Flamengo, aprenderam CDC. com coisas com ele. Mas não é verdade que o jogador brasileiro só começou a jogar sem bola depois do Flamengo de 19. O professor tá louco pra falar. Fala lá, professor, que a gente já te interrompeu aqui um montão. Vai lá. Ah, isso é um grande exagero, né? Primeiro que ele não ficou aqui tempo suficiente para isso. Quem vê isso aí dá a impressão que ele ficou aqui 10 anos, 15 anos, que ele mudou a cara do futebol brasileiro. Não foi isso que aconteceu. Segundo, já havia vida antes dele. Não é a vida ideal, a gente concorda. Claro que o futebol brasileiro sempre privilegiou a história do bola no craque do que questões táticas. Mas, inclusive, pelo que a gente discutiu aqui, nós temos muitos jogadores, inclusive aquele Flamengo tinha muitos jogadores com experiência internacional que independia de terem sido treinados ou não com Jesus. Então, eu acho que ele erra quando generaliza. Quando ele fala do jogador brasileiro, se ele falasse daquele time do Flamengo, especificamente, dando os devidos méritos
aos jogadores que já traziam isso, e o Rafinha é só um exemplo deles. Outro jogador, Bruno Henrique, jogou na Europa. O próprio Gabigol não se deu bem, mas também jogou na Europa. Eram jogadores que... Felipe Luiz... Olha, já estamos falando de meio time Diego. que conhecia a bola com ou sem Jesus. E conhecia esses conceitos que ele está falando com ou sem ele. Até o Gerson, Então, professor, houve um jogou na grande Itália. exagero, né? Bem lembrado. Mas o Gerson, Gerson... Itália. Mas e Ele por aí pode ter vai. melhorado, mas isso. foi O ele que... Diego... Mas o Gerson e Arão, por exemplo, aprenderam muito com Jorge Jesus. Não, mas isso a gente não discute, Breler. Isso. O que a gente está discutindo é a forma que Claro. ele disse que ele, depois da passagem dele, o jogador brasileiro... Você citou 2 times do Corinthians, o do Tite e o do Carille de 2017. Eu posso citar aqui a seleção brasileira de 94 do Parreira. Não jogava sem a bola também? A seleção brasileira de 2002 tinha os seus craques, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, mas também não era forte sem a bola na marcação? Sim ou não? 94 jogava até demais sem a bola pro meu gosto, mas é verdade. Pragmático demais. até. Então, mas não foi o Jorge Jesus que coisa inventou isso tática no vem Brasil, de- né, gente? Então, e se ele, É verdade. se ele tivesse feito uma crítica de que o futebol brasileiro precisa evoluir em termos táticos, perfeito. Concordo. E aí todos nós aqui concordaríamos e estaríamos na mesma página, porque esse é um fato. O futebol brasileiro, os jogadores brasileiros conseguem jogar sem a bola, mas alguns, depois de ir para a Europa e, eventualmente, em times, em algumas circunstâncias, a gente consegue ver isso daqui com intensidade parecida com a da Europa. Mas é raro, não é a norma no futebol brasileiro. Então, essa crítica daí, todos nós devemos aceitar e muita gente no futebol brasileiro é resistente em entender e reconhecer que o futebol brasileiro ficou para trás. Então, nesse aspecto, ele tem razão, mas ele erra ao se colocar como o dono do processo, o cara que fez a virada de chave. Peraí, o mas problema de nesses vocês com termos- relação ao Jorge Jesus é assim, é ele Não, tomar nós para não si, temos- ele achar que, com o que ele falou, ele achar que inventou a roda. Esse é o problema. Porque no conteúdo em si ele não está errado. isso aí. Porque o Abel Ferreira, outro dia, numa entrevista, uma dessas coletivas boas aí do Abel Ferreira, pode concordar, discordar dele, mas as coletivas dele são ótimas. Ele falou isso. Além da parte mental que ele falou do jogador brasileiro, ele falou do jogar sem a bola. Que os jogadores brasileiros são maravilhosos com a bola, são únicos e tal, mas que sem a bola... Mas eles estão certos Eles ainda nisso. não têm Eles têm razão. O Abel- O problema é que o Jesus acha que ele inventou a bola. É isso. Ninguém está dizendo que o Jorge Jesus não fez um excelente trabalho, que o time dele não tinha intensidade, não era sensacional com a bola e sem a bola. Acabei de dizer, eu vi jogos do Flamengo no Maracanã e todo mundo que viu, na televisão dava para ver. O time adversário era sufocado já na saída, porque ele implantou isso muito bem no Flamengo. Ele tem méritos. Ele só não pode dizer que ele inventou isso no Brasil e na cabeça do jogador brasileiro, principalmente daqueles que ele tinha na mão ali no Flamengo, quase todos que vieram da Europa. Verdade. Um Rafinha, um Felipe Luiz, um Diego. Onde? Não, então, Seguinte, fala, fecha aí, Breler. Só para fechar, o ponto não é... Ninguém está sendo pachequista aqui, de fechar os olhos para o problema do futebol nacional, ou... não, ele é estrangeiro, não pode falar mal do futebol brasileiro. Poxa, é ótimo quando um técnico como o Crespo, como o Abel Ferreira, fala sobre o calendário, por exemplo, diz que é um problema, que isso atrapalha os jogadores. O futebol brasileiro precisa evoluir. Mas não vai ser dessa forma, com um cara que chega e diz ser o toque de Midas de Jorge Jesus, o cara que virou a chave do futebol brasileiro, porque depois de 2019, o futebol brasileiro evoluiu a ponto de outros times, e até mesmo o Flamengo, terem identidade, todos sabem jogar sem a bola? Não, porque esse legado foi, de certa maneira, circunstancial. Importante, sim, mas não foi Jorge Jesus que descobriu a roda ou, pelo menos, fez uma revolução a esse ponto Ele do futebol brasileiro. contribuiu para isso. Sim, sem Ele dúvida. contribuiu, mas ele não foi o Big Bang. Ele acha que foi o Big Bang, é esse o problema. Olha lá, ó, vamos mudar o assunto, tá aqui atrás de você, ó. Acho que ele não gostou muito do seu comentário, Breler. A cara dele tá meio indignada. Tá de bico, né? Tá um pouco indignado aí, Jesus. Ela cruzou os braços, falou, mas quem é esse Breler que está falando de mim? Quem inventou fui eu, ora pois. Vou ter que mostrar meu currículo para ele, escalando o João Gomes como titular no Flamengo. Meu Deus, Bancado pelo Boa. professor Celso Zelt. Boa. Manda ele ir no currículo Lattes, Breler. Ai, Não, vamos... aí é o Fala pra seu ele, caso, põe meu professor. nome no Google.
Só isso. Você sabe com quem você tá falando, Jorge Jesus? Você tá falando com o Brei Love, pô.